Samuel, eu queria conversar um pouco contigo sobre fake news, como um mecanismo, inclusive, dessa extrema-direita, um mecanismo que eles não deixam nunca de fazer. Só que hoje teve uma questão que eu queria que tu nos ajudasse a entender se é de propósito, se não é de propósito. Porque o seguinte, o Paulo Figueiredo, ele fez uma montagem, e só que ele fez essa montagem no casamento dele colocando o Trump lendo ali, conduzindo o casamento. Só que ele escreveu só lá embaixo, pequenininho, invejosos dirão que é montagem. As pessoas botam o olho, não leem lá embaixo, pequenininho. O que aconteceu? Boa parte da militância de extrema-direita, não os parlamentares, acreditou e começou a compartilhar em massa, dizendo a esquerda hoje não dorme, Trump no casamento Paulo Figueiredo, a esquerda hoje está chorando, Trump no casamento Paulo Figueiredo. Quem se dá o trabalho de olhar um pouquinho atentamente, primeiro, sabe que o Trump não ia ir no casamento do Paulo Figueiredo, sabe que é uma montagem até pela altura dos dois, Trump é muito mais alto que o Paulo Figueiredo, e porque é ridículo acreditar nisso. Mas, enfim, eles acreditaram e estão compartilhando, dizendo chora a esquerda, o Trump está com o Paulo Figueiredo e coisa. Tu acha que isso é feito somente por uma zoeira do Paulo Figueiredo, ou o Paulo Figueiredo tem a intenção deste tipo de repercussão de quem quiser acreditar que acredite? Não, a gente não está mais em época para acreditar só em zoeira, né, Viaro? Tudo isso é feito com método. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, inclusive, passa muito pela lógica, não pelas ferramentas em si, que elas foram muito desenvolvidas ao longo dos últimos 7 anos, mas a lógica é essa. É a lógica de eu colocar algo que qualquer pessoa um pouco mais instruída percebe que ou é uma galhofa ou é uma montagem tosca, mas alguém que não tem essa, né, não é tão apurado intelectualmente, acredita. E aí você fala de que um destroyer, né, um navio de guerra, vai chegar no Lago Paranoá. Assim, para uma galhofa, funciona entre nós. Mas para um cara menos instruído, parece uma ameaça real, uma demonstração de força. Eu vou trazer um destroyer dos Estados Unidos, eu vou trazer um porta-aviões e vou colocar encostado, assim, quase tocando no Palácio do Planalto. Então Ali no lago. tu acha que vai existir então, aquela situação do tipo, vocês estão mexendo com o Paulo Figueiredo, mas até o Trump está com ele? Evidente, como eles fizeram ao longo desse tempo todo, não importa a quantidade de recuos do Trump, né, que ele fez nos últimos meses em relação ao governo brasileiro, e eles continuam tentando manter a ideia de que o Trump é não apenas um aliado do bolsonarismo, mas um aliado servil, um aliado útil, um aliado que faz aquilo que eles querem que faça. Quase um funcionário do Bolsonaro. Por quê? O Trump é a expressão de força da atualidade. Tanto que o Milei vai lá buscar emprestada essa expressão de força. O bolsonarismo já há muito tempo, e é por isso que eles conseguem alternar tanto entre o mito imbatível, imbrochável do Bolsonaro e o pobre senhorzinho idoso, doente, no hospital. Porque eles conseguem buscar nessa referência externa, no Trump, a força absoluta, sabe? Aquele cara que é aquele não, aquele meu esteio. Isso tem um cunho bem religioso, né, Viaro? Você pensar assim, eu sou forte porque algo além de mim me dá essa força. Eu até reconheço que eu sou falível. Eu, individualmente, sou falível, mas algo externo, algo acima de nós, me torna inabalável, me torna inquebrantável. E aí essa materialização de um pensamento bem religioso vai acontecer no Trump. O Trump vai ser essa figura que eles precisam invocar para dizer: vocês podem prender o Bolsonaro, vocês podem tirar as nossas redes sociais, mas veja, o Trump vai rebater, ele vai tirar o passaporte de fulano, ele vai travar as contas de Beltrano, ele vai prender Ciclano, ele vai mandar as tropas no Brasil para derrotar. Não importa o que vocês façam, vocês ganham a eleição, se tudo está ao lado de vocês. Existe um último socorro, uma rocha final que vai nos socorrer, vai vir em nossa ajuda, e aí vocês vão ver. Então, essa visão do menino aí
do filho do ditador, do neto do ditador, primeiro, ele tenta dar mais relevância para ele do que ele de fato tem, porque para mim, sinceramente, Viaro, eu às vezes fico impressionado como se dá relevância a esse sujeito. Ele é aquele menino que saiu daqui, que era youtuber, como que é foi lá para fora, fazia um podcast. O Alan Santos? Não, o outro, mais jovem. O pessoal aí do chat, por favor, depois lembra aí quem é. Vocês devem saber quem eu estou falando. É o Monark. O Monark e esse Paulo Figueiredo, para mim, são a mesma cepa. São agitadores, comunicadores que falam para a extrema-direita, que dão hosts, né, de podcasts para o Flávio Bolsonaro falar, para o Eduardo Bolsonaro falar. Mas qual é a efetiva função, eficácia desse cara no sistema institucional brasileiro? Nenhuma. Ele é candidato ao quê? Sabe? Qual é o mandato que ele tem? Quais são os partidos que ele comanda? Ele não tem uma força real. Então, quando ele cria um factoide desse aí, uma foto dele com Trump, ele está, primeiro, se dando mais importância do que ele de fato tem. E segundo, mesmo que fosse verdade que o Trump estivesse lá, num casamento dele, o que muda? Bolsonaro está preso. Continuará preso. Nada vai mudar. Como já ficou patente. Pode colocar a lei Magnitsky, pode tirar passaporte, pode ameaçar tarifa. Eles recuam de tudo no final e pior, mais do que isso, Viário, mesmo antes de recuarem, o recuo é a submissão, é se ajoelhar diante da realidade. Mas a realidade já existe antes de você reconhecê-la. A realidade não mudou nada no Brasil. O New York Times, né, e o Financial Times publicaram editoriais nessa semana falando exatamente disso, com esses termos. Enquanto eles insistiam em aumentar as sanções, as punições, as medidas contra o Brasil, o sistema judiciário brasileiro fingiu que nada acontecia. Porque nada acontecia, de fato. Não mudou nada. Ignoraram solenemente todas as ações dos Estados Unidos. O Executivo Nacional não se ajoelhou, não foi lá pedir, pelo amor de Deus, como fez a Europa, o Japão e outros aliados dos Estados Unidos. Não. Nós seguimos a nossa vida, começamos a procurar outros parceiros, fizemos medidas fiscais para auxiliar os setores atingidos no primeiro momento, e vida que segue. Quem teve que recuar não fomos nós, foram eles. Então, assim, renovar, e eu termino dizendo isso. Ele está tentando apelar de forma muito personalista para se engrandecer, fazer parecer que é maior do que é, e segundo, usando um expediente que qualquer, até bolsonarista um pouco mais escaldado, já vai dizer assim, e daí? E daí que o Trump foi no seu casamento? Eu acreditei, eu sou um bolsonarista, eu acreditei que o Trump foi lá. Mas eu ainda pensaria, foi no casamento do cara. E daí? O meu capitão tá preso. Tá todo mundo fugindo e você tá tirando onda porque o cara foi no teu casamento, ô babaca. Eu sou bolsonarista nesse momento aqui, tá? Eu sim. Mudou o quê? Assim, claro que vai ter um contingente ainda que vai. Isso aí, ó, agora vem, hein? Sim, olha esse perfil aqui, ó. Zélia Fabro, é um perfil com 75, quase 76 mil seguidores no X, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus, pátria, família e liberdade. A presença do presidente Trump no casamento de Paulo Figueiredo ganhou destaque nas redes na noite desse sábado. O jornalista publicou imagens do momento em que Trump aparece diante do casal com microfone e livro em mãos, fazendo um breve discurso durante a cerimônia. As fotos rapidamente viralizaram e geraram repercussão imediata em perfis políticos. A publicação ocorre após matérias da Globo sugerirem que aliados de Bolsonaro estariam isolados na interlocução com a Casa Branca. No texto divulgado pelo veículo, analistas afirmam que Paulo Figueiredo não teria monopólio de contato com o governo americano. As imagens do casamento, porém, reacenderam o debate e foram usadas por apoiadores como reação direta à narrativa exposta na reportagem. Paulo agradeceu publicamente a Trump pela presença e pelas palavras ditas no evento, afirmando ainda que haters invejosos dirão que é montagem. O registro se tornou um dos assuntos mais comentados do fim do dia, reforçando a proximidade entre o jornalista e o governo norte-americano e ampliando o impacto político da postagem. Puta que me pariu, cara. Perdão. Mas olha... Aí não dá para chamar um cara desse de jornalista, né? Porque ele botar uma piadinha no final, haters dirão que é montagem, não é uma afirmação correta de que isso é uma montagem de inteligência artificial.
E é por isso que precisa de lei, e é por isso que precisa de fiscalização. Exatamente. E é por isso que jornalista não é publicitário de extrema-direita. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Esse cara não pode ser chamado de jornalista, porque o que ele fez foi uma divulgação de desinformação. Ele não cometeu um erro, um engano, ele não fez uma piadinha inocente na internet. O que ele fez e aí os caras vão dizer, tá vendo? Vão perseguir o cara só porque ele postou uma brincadeira. É assim que a extrema-direita trata quando a gente critica a fake news, a desinformação. A desinformação não é uma brincadeira, não custa nada eu postar um meme no meu Instagram e botar no final, né, que aquilo ali é uma montagem. Ah, mas poxa, 99% das pessoas sabem que é uma montagem, ok, mas é meu dever colocar ao final, se há a possibilidade daquilo ser entendido como verdadeiro, e se eu usei um instrumento para manipular a realidade, de dizer ali, eu usei um instrumento. Quem está na academia, né, Viero, sabe disso. Qualquer coisa que você escreva, você bota fonte. Por mais idiota que seja a informação, por mais assim, óbvia que seja, se não foi você que criou, se aquilo não é fonte originária, você tem que citar de onde ela vem. Talvez porque a esquerda estuda, porque a esquerda, né, não foge do conhecimento e a gente acaba se acostumando com essas regras da academia, a gente é tão preocupado em não tentar passar para os outros uma imagem que não é verdadeira e de deixar uma desinformação, de deixar um desentendimento. Talvez seja até por isso, mas esses caras têm fobia da ciência, eles têm fobia do conhecimento. Até porque lhes é interessante manipular a verdade.